pergunta que eu faço é uma pergunta retórica, na verdade não precisa de resposta. Se o cristianismo não entrasse em África por meio dos portugueses, existiria cristianismo ou não? Não. Não, não, existiria. Não existiria. Existiria. Não existiria. Vê, analisa comigo. O Jesus Cristo, né, o famoso Cristo, ele existiu numa determinada época, num determinado contexto em que ele estava inserido. Ele foi importante naquela época, para eles, para aquele povo. Porque Jesus Cristo não teve em Angola. Nós estávamos aqui a ser escravizados. Jesus Cristo não veio aqui. Não veio. Não veio. Então teve alguns cristos que vieram aqui nos libertar das correntes. Porque até a Bíblia, a primeira Bíblia que entrou em Angola, quem trouxe os portugueses. E o que os portugueses fizeram com a Bíblia aqui? Criaram um fanático e esses fanáticos começaram a facilitar no sequestro dos seus próprios irmãos. Okay. Porque os fanáticos, estás a ver? Os fanáticos, eles são um perigo para a sociedade, porque os fanáticos são aquelas pessoas que conhecem uma doutrina estrangeira. Okay. O fanático é alguém que conhece sempre uma doutrina estrangeira. Tanto se a gente olhar para a Bíblia, todas as histórias que estão nela são história estrangeira. Israel é um país que existe e hoje está em guerra. Toda religião fora do seu local de origem é uma religião falsa. Porque ele dá abertura ao fanatismo da população local. Muito bem. Vamos ouvir um pouco também o Josaria. Concorda com esta ideia? Olha, não concordo. Porque esse tipo de argumento, eu sempre digo que isso é argumentação étnica. Nós estamos aqui a ter problemas étnicos. Quando começamos a falar de estrangeirismo e essa coisa toda, nós estamos a falar de problemas étnicos. Primeiro, o cristianismo, se não fosse... A pergunta que eu faço é uma pergunta retórica, na verdade não precisa de resposta. Se o cristianismo não entrasse em África por meio dos portugueses, existiria cristianismo ou não? Não. Não, existiria. Não existiria. Existiria. Não existiria. Vê, analisa comigo. Sim. O cristianismo entra em África não como uma religião do Estado, não como uma religião do Estado. Se nós entendemos o cristianismo como... Eu peguei a história dos portugueses para entender a origem do fanatismo. A gênese do cristianismo em África é muito antes da chegada dos portugueses. Se tu estudares, por exemplo, o cristianismo ele entrou a partir do Egito. Olha, o cristianismo entra aqui em África no século III, século IV. E os portugueses chegam aqui em Angola, na foz do Rio Congo. Estamos a falar do século XV, de 1400 e tal, né? É que chega. Então, precisamos separar isso. Essa questão de que existe... Calma, o cristianismo entrou aqui... Como uma religião do Estado. Em África, estás a falar em África ou em Angola? Em África. Em África, o fato do Egito estar ali, e nós encontramos lá aqueles brancos que estão lá, sem racismo, não quer dizer que aqueles que estão lá são os nativos de lá. Se fossem nativos dali, eles deviam saber, ou deviam tentar, ou pelo menos ter uma teoria plausível de como construíram aquelas pirâmides. As pirâmides... Presta atenção uma coisa importante. Quando o cristianismo chega em Alexandria, essa é a palavra que eu estou a procurar, Alexandria. Certo. Alexandria, esse nome aí, Alexandria, foi dado por quê? Alexandre o Grande. O Grande. Por que o Alexandre Grande deu àquela cidade esse nome? Ainda não acabei de falar. Okay? Muito bem, vamos procurar entender. Quando o Egito, quando o cristianismo chega em Alexandria, e tu feres a história, precisas entender que no século II, III e IV, os egípcios não são como são apresentados na televisão. Eu acho que esse é um conceito mediático que apresenta que o Egito era uma nação de pessoas brancas. O Egito nunca foi país de pessoas. Os faraós foram negros. Todas as pessoas que viviam no Egito. O primeiro faraó, o rei Menes, foi negro. E eu estou a falar do século III, estou a falar do século II. É que eu estou a falar. Entenda, naquela época, Egito era constituído por pessoas brancas, o cristianismo chegou lá como uma religião. Segundo, o Cornélio era da Etiópia. Sabes o que significa etíope? Diz. Pele queimada. Certo. Os etíopes são escuros. O cristianismo chega na Etiópia bem no próprio tempo, depois da morte de Jesus Cristo, no século I, século II, chega lá. Então, aqui em África o cristianismo é antigo, só que como uma religião do Estado, uma religião do governo. Mas o cristianismo começa a espalhar-se por causa dos discípulos. Dos discípulos, exatamente. Viajando. Exatamente. Na época dos discípulos, o cristianismo já tinha se espalhado para quase todas as partes do mundo. Havia limitações. E numa dessas partes do mundo, a África era uma delas. E é a África negra, não é a África branca, como conhecemos Mas hoje. eu queria... Vocês estão a ir profundamente... O que falta